E aqui eu começo a concluir falando sobre minha experiência há muitos anos atrás com vício. Primeiro, desde a infância, com 9 anos, eu peguei a minha mãe fazendo sexo com o copastor da igreja. Eu vi toda aquela cena diante dos meus olhos. Eu tinha 9 anos de idade. Aquilo foi um choque traumático para mim, mas nunca mais saiu da minha mente. Com 12 para 13 anos, eu morava com a minha avó, mas ia visitar meus irmãos, e lá onde a minha mãe morava com os meus irmãos, tinha uma menina, assim, de uns 25 a 30 anos, ela trabalhava numa loja, então ela ia lá na casa da minha mãe não estava, 4 homens, ela levava revistas pornográficas para nós, tirava e mostrava os seios para nós de 4 anos. Imagina, os meninos. Já imaginou a cara dos meninos. Isso era toda semana, ela levava a revistinha de presente, levava e etc. O meu irmão, um dos meus irmãos, foi iniciado quando era mais cedo. Minha mãe chegou em casa e pegou a empregada, futricando nele. Ainda bem que era empregada, né? Quer dizer, menos mal, ainda bem não. Tem gente que é abusado por tio, etc. Um dos meus irmãos, no caso. No meu caso, essa menina, amiga da minha mãe, ela mostrava os seios, a minha mãe não sabia disso, obviamente. E a gente não queria contar de jeito nenhum. Você acha que a gente queria contar? É claro que não. Então, a gente recebia revistinha pornográfica, isso desde a infância. Então, isso foi como começou. Foi muito difícil a minha adolescência, porque eu era um menino muito temente a Deus. Mas, dos 13 para 14 anos, eu já me via completamente influenciado por isso. Então, eu arrumava tudo que é jeito e meio de conseguir revistas pornográficas. Então, quando eu comecei a viajar, ainda na adolescência, viajando de ônibus, 16 para 17, 18 anos, eu tinha que arrumar um meio. Quando o ônibus parava num ponto de gasolina e etc., eu tinha que arrumar um meio de conseguir alguma revistinha. E por incrível que pareça, eu me casei virgem. O problema da pornografia é uma coisa completamente desassociada, porque tem gente que pensa que quando eu casar, passa. O viciado, ele vê 2 coisas distintas uma da outra. O sexo com a esposa e a pornografia. São coisas desassociadas. Então, para mim foi muito difícil, porque eu tinha muito temor a Deus, eu lidava com libertação, eu era de muita oração, então era muito complicado, porque você se sentia um lixo. E lá clamava aos pés do Senhor, implorando a Ele que te curasse, libertasse disso. Então, vira e mexe, eu tinha que comprar CD de pornografia e olhava o DVD, né? O DVD, e depois jogava fora o DVD. Foi uma luta muito grande. Aí eu falei, agora eu vou me casar. Vai passar. Porque eu não sabia o que era isso. Era só por vídeo e pornografia. Não passa. Logo, recentemente ao casamento, a gente foi prosperando, etc., consegui ter TV a cabo em casa. Aí a coisa piorou de vez, porque agora eu não precisava pagar mais para ter pornografia. Na época era DirecTV ainda. Então eu comprava filmes e pay-per-views, mas muito burro, não conseguia tirar do histórico. Um dia minha esposa pegou. E a vergonha, gente. E aí você tem que inventar desculpa, e ou mentira, e ou não sei o quê. E aí a coisa vai ficando complicada nessa situação, porque você vai dividindo a sua vida com o temor a Deus, com a busca pelo Senhor e com lutar para alimentar o vício. Independente de você ter sido iniciado ou ter a sua inocência torlada, cortada por pessoas usadas pelo diabo, você também é responsável por manter e alimentar aquilo. A vida é feita de escolha, irmãos. Chegou um dia na minha vida que eu dei um basta e, graças a Deus, deu um fim, e hoje eu ajudo pessoas com esse tipo de problema. Mas eu tive que me humilhar. E mais humilhante você procurar um pastor é você procurar a sua esposa. Isso é humilhante. E deixar na mão dela as coisas secretas da sua vida.
Isso é sério. Já teve vez de eu quebrar computador, não foi um, foi dois, foi três, jogar computador de escada. Chegar, quando eu estava no meu período de luta, chegar em hotel e falar, tira a televisão, não quero televisão aqui. Viajar sem computador, porque eu estava num período de desintoxicação espiritual. Então eu tinha que agir como alguém dependente, químico da dopamina, porque a mesma química que se libera para qualquer tipo de droga é a que libera para a pornografia. É a mesma sensação de prazer.